E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Boa noite, tarde, manhã, enfim, não sei que horas que você está assistindo esse vídeo. Mais uma semana começando na cobertura do São Paulo, muita coisa para a gente opinar, para a gente informar. O São Paulo volta a jogar no Brasileirão essa semana, quinta-feira, contra o Grêmio pelo Brasileirão. O São Paulo que foi para essa pausa da data FIFA bem abalado, com muitos problemas internos, questão da situação do Palmeiras, a derrota em campo também. A derrota ali no quesito que o clube considera, né, de ter perdido esse jogo por conta do VAR, enfim, de um pênalti não marcado. Então, foram dias bem polêmicos e bem agitados no São Paulo, uma pequena pausa, os jogadores de folga, depois voltaram, se reapresentaram, estão treinando e se preparando para esse jogo, e aí a gente achou que ficaria assim. Mas não, gente, o final de semana foi muito agitado, e essa segunda-feira, dia 13, está sendo muito agitada também, então eu vou falar aqui de alguns tópicos, alguns temas específicos que estão rolando para a gente debater, vocês comentarem aí, enfim, e eu também dar um pouco das minhas opiniões, além das informações que eu tenho. Vou começar pelo que saiu primeiro, tá? Vou começar pelo Luciano. A gente viu recentemente nas redes sociais repercutindo uma notícia de que parecia que o Vasco quer o Luciano, parece no caso, né? Que o Vasco quer o Luciano, e ele poderia deixar o São Paulo. Vou trazer primeiro um pouco de apuração, né? Conversei com as pessoas que cuidam da carreira do Luciano, as pessoas que representam esse lado do jogador, quando a gente vai falar de mercado, né? E fato é que nesse momento não existe nada oficial, gente, nenhuma sondagem extraoficial, digamos assim. Não existiu nenhum contato com os representantes do Luciano e também não existiu nenhum contato com o São Paulo. Dito isso, não é uma ligação que surpreende os empresários do Luciano, né? Quando a gente fala de Diniz e Luciano. Todo lugar que o Diniz vai, todo time que o Diniz treina, desde que ele trabalhou com o Luciano no São Paulo, ele sempre quer o Luciano, ele sempre indica. É um jogador que, junto com esse treinador, eles performaram muito bem, então deu muito certo em campo mesmo, né? Além da relação que eles tiveram fora dos gramados. Claro que teve um encontro no Morumbi que deu uma estremecida ali, eles brigaram e tal, mas se tratando de futebol mesmo, o Luciano rendeu muito nas mãos do Diniz, talvez a melhor fase do Luciano com a camisa de São Paulo, e o Diniz também conseguiu, também faz parte, né, desse rendimento do Luciano, porque foi o treinador que ajudou ele a render esse máximo. Então não é algo que surpreende os empresários do Luciano. Dito isso, gente, não existe nada oficial. O Luciano não deve sair do São Paulo. O São Paulo não vai liberar o Luciano. Não vai liberar é forte, né? Porque de repente alguma coisa acontece e muda de opinião. Mas o São Paulo não quer e não tem a intenção de liberar o Luciano para nenhum clube do Brasil. E aí eu trago dois exemplos aqui, né? O Luciano teve de fato duas chances de sair do São Paulo. Uma para a Arábia, isso foi lá na época da Copa do Brasil. Enfim, o Luciano queria conquistar a Copa do Brasil, a Supercopa, quem sabe uma Libertadores, né, que não deu certo. E aí ele permaneceu, não foi para a Arábia, uma proposta que era muito boa para a carreira dele financeiramente, resolveria a vida do Luciano para sempre, mas ele permaneceu. E aí teve uma outra oportunidade no começo dessa temporada que foi o Santos. E aí, de fato, teve conversa, teve de fato uma possibilidade do Luciano ir para o Santos, mas aí o São Paulo não libera o Luciano para outro time do Brasil. Quem dirá então para um time rival no estado, né, gente? Então, assim, a chance do Luciano jogar no Vasco é muito, muito, muito pequena. Fato é que o Luciano não quer sair do São Paulo e o outro fato é que o São Paulo não quer liberar ele aqui para dentro do Brasil. O Luciano, gente, ele é um cara que ele divide muitas opiniões, mas ele até me pegou de surpresa, porque eu achei que ele poderia estar um pouco desgastado dessa fase dele. E não é o cenário, né? O Luciano quer ficar, o Luciano está acostumado com esse tipo de situação, com esses altos e baixos que ele passa. Ele é sempre um alvo fácil do torcedor. No último jogo contra o Palmeiras, o torcedor protestou contra o Luciano, falou o nome dele diretamente, com xingamentos, pedindo para ele sair de São Paulo. Obviamente, acho que ali foi um ápice, talvez, dessa relação estremecida, mas para ele é algo que ele está acostumado. Ele já passou outras vezes, ele gosta do São Paulo e quer permanecer no São Paulo. A minha opinião, gente, vocês já sabem, né? Não é só porque eu admiro muito o Luciano como jogador e pra mim ele é um dos ídolos desse elenco do São Paulo. É porque eu acho que não faz sentido você reforçar um rival nacional seu com um jogador que faz tantos gols e acho que nessa situação do São Paulo, que na minha opinião deveria limpar o elenco de altos salários, né? E aí entra o pessoal falando do Luciano. Não, gente, o Luciano não tem os salários mais altos do São Paulo. Muito pelo contrário.
dos medalhões, para mim, ele é o menos valorizado financeiramente. E se você limpa esses caras, se você decide que você vai limpar a folha salarial porque a dívida tá simplesmente surreal, de gigantesca, o Luciano, para mim, ele é um cara importante para permanecer num time de qualidade mediana, digamos assim. Porque o São Paulo vai enfrentar tempos difíceis para conseguir acabar com essa dívida, se não virar SAF. Que eu também sou contra, já falei sobre aqui em outros momentos. E vai ter que limpar o elenco, vai ter que ter salários mais baixos. E nesses momentos, um cara como o Luciano é importante pela liderança que ele tem, por tudo que ele representa no São Paulo e porque ele tem um custo-benefício muito bom. Ele é um jogador que não é tão caro, tendo em vista as médias dos grandes medalhões do futebol brasileiro hoje, né? Média de salário, e um jogador que te entrega muitos gols. Ah, mas o Luciano é um dos grandes responsáveis pela eliminação na Libertadores. Tudo bem. Eu concordo. Ele foi muito mal nos dois jogos, mas eu não acho justo resumir a trajetória do Luciano no São Paulo em dois jogos. Ele é muito mais do que isso, ele já foi muito importante em vários momentos decisivos. Esse ano mesmo no clássico contra o Corinthians faz os dois gols, momento importantíssimo da temporada para virar a chave de um time que estava simplesmente todo ferrado, né, para não falar um palavrão, e diversos outros momentos também é um líder desse elenco, então, para mim, eu não gostaria que o Luciano saísse, gostaria que ele permanecesse pelo menos até o fim do contrato dele, que é até o fim do ano que vem. Isso se não renovar, caso as coisas melhorem para ele durante a próxima temporada. E acho que se for para sair, tem que pagar, e tem que pagar muito bem, tem que pagar muito bem quem quiser levar o Luciano, porque ele é um jogador importante e por todos esses motivos que eu já falei por aqui. Então, do Luciano é isso, gente. Isso vai muito além, tá? Novamente, da admiração que eu tenho por ele, dele ser um dos caras que eu gosto pra caramba nesse elenco e me identifico muito. Acho que ele joga com muito. Ele é um jogador que tem muito respeito à camisa, joga sempre com muita raça, enfim. Eu prefiro esse tipo de atleta do que atleta apático, atleta que não liga pra derrota, que não liga pra nada. Eu prefiro muitos Lucianos do que um craque que não tá nem aí. São Paulo já teve alguns desses aí recentemente no elenco, né? Não no atual, mas recentemente. Por exemplo, Daniel Alves da vida, Ramos Rodrigues da vida, enfim. É, do Luciano é isso, gente. Então não deve sair de São Paulo nesse momento, muito menos pro Vasco, tá? A não ser que surja uma parada muito boa da Arábia novamente, com um grande salário, enfim, algo muito bom financeiramente para valer a pena pro Luciano, porque ele gosta de estar no São Paulo. Oscar, gente, o Oscar lesionou novamente. Vamos mudar de tema aqui? Eu vou até pegar aqui direitinho, porque eu anotei e esqueci de anotar. É panturrilha, né? Isso. Lesão na panturrilha esquerda. Volta a ser desfalque. Ele teve dor no treino de sábado, passou por exames de imagem e aí teve confirmada essa contusão. Cara, o Oscar é uma situação muito complicada, né? Diferente, por exemplo, do que eu acabei de falar do Luciano, o Oscar é um custo-benefício ruim, na minha opinião. Mas, ao mesmo tempo, eu acho injusto atacar pessoalmente o Oscar. Por quê? Porque, gente, a lesão do Oscar, a primeira das vértebras lá, essa grande lesão que tirou ele por muito tempo dos gramados, ela é uma coisa específica e que não tem nada a ver com o jogador. É um azar gigantesco, é um acaso gigantesco. Não é um jogador que, caramba, ele tá muito fraco no músculo, ele sei lá o que, ele pisou mal. Não, gente, o Oscar caiu e se quebrou inteiro. Então, é muito específico, sabe? Muito difícil da gente ver no futebol uma situação como essa. Então, me incomoda um pouco os ataques pessoais ao Oscar. Dito isso, analisando o cenário inteiro de um jogador que, para mim, ainda é um reforço, porque até hoje, para mim, o Oscar não conseguiu se consolidar no São Paulo. Nesse retorno, para mim, sim, é um custo-benefício ruim para o São Paulo. Lembrando que o Oscar tem parte do seu salário pago pela Superbet, isso é verdade, tanto que ele tem a camisa com S lá da Superbet, mas o São Paulo paga um salário e é um salário muito alto para o Oscar, parte do salário, como eu falei, né? E é um custo-benefício muito ruim, cara. E eu acho que, infelizmente, esse histórico do Oscar no São Paulo esse ano, nesse retorno dele, acaba fazendo com que ele vire piada, enfim, coisas que me incomodam, né? Porque o cara lesionou a panturrilha no treino e acontece essas coisas. Só que quando você junta o histórico, às vezes no futebol, e quando você tem uma torcida tão desgastada e cansada de todo esse cenário negativo que o São Paulo vive, se encontra e se afundou, essas coisas elas tomam proporções muito grandes, sabe? Então, é uma infelicidade gigantesca a primeira lesão, agora outra lesão muscular que deve tirar ele dos gramados por mais de um mês, talvez nem jogue mais esse ano, né, gente? O campeonato acaba no começo de dezembro esse ano, o Brasileirão, a Copa do Brasil, que é depois. Então, nesse momento, para mim, é um custo-benefício ruim que eu gostaria que não fosse, né?
O Oscar hoje tem 21 jogos e 2 gols pelo São Paulo. Nos momentos mais importantes aí da Copa do Brasil e da Copa Libertadores não esteve em campo. E isso é uma pena, é uma infelicidade gigante por conta dessa lesão, porque eu acho que o Oscar pode sim fazer a diferença. A gente viu naquele jogo contra o Corinthians lá no Paulistão, ele e o Lucas voando, ali todo mundo se iludiu muito. É, e ele não conseguiu se reencontrar novamente, muito por conta dessas infelicidades que ele teve no caminho. Mas eu entendo o torcedor que cansa desse cenário, né? Cansa do cenário porque o Oscar custa caro e o São Paulo não tem dinheiro para pagar um meião. E cansa o cenário também que é o histórico de lesões do São Paulo, não só do Oscar, né? Esse negócio do departamento médico, que também sou contra o ataque pessoal e direto, mas também é muito complicado, né? As lesões elas voltam toda hora no São Paulo e fica o questionamento, né? Até porque o Oscar já sofreu aí muitas lesões esse ano, já já vai ter mais lesões do que ele teve na carreira inteira. Então fica um questionamento e a reflexão de o que é que acontece, né? A gente gostaria de entender, não posso apontar o dedo nem julgar, mas o que é que acontece? Porque de fato o próprio Oscar é um ótimo exemplo assim de que caramba, cara, tem alguma coisa acontecendo muito errada, sabe? E, de novo, sem falar da infelicidade que foi a questão das costas dele, que é muito específico. Mas é isso, o Oscar deve estar fora da temporada, se não estiver totalmente fora, deve voltar na reta final só, né? E um custo-benefício que vem sendo muito, muito ruim para o São Paulo e o torcedor ficando já exaltado com esse histórico dele esse ano. Terceiro assunto aqui, gente, já caminhando para o final, né? Vou inverter, na verdade. Não, vou falar isso mesmo. Não sei se vocês viram, São Paulo vai ser denunciado no STJD pelos gritos homofóbicos que rolaram no clássico contra o Corinthians, aquele mesmo que eu falei que o Luciano fez os 2 gols, né? 2-0, na primeiro clássico do Crespo com o estádio lotado, enfim. Aquela música do Ronaldo e tal, Deixa eu lembrar quem são as pessoas, tô tentando passar ela na minha mente. O Sheik, enfim, alguns ataques homofóbicos. E assim, gente, burrice sem tamanho, né? Ignorância, né? A torcida organizada fez a sua parte para ajudar o clube no fundo do poço nesse caso, né? Porque desnecessário, o São Paulo ganhando o jogo, a gente já sabe que não pode mais a troco de nada, a troco de nada. Então, assim, burrice, burrice além do preconceito, né? Porque isso já tá passado, já não condiz mais com a realidade que a gente vive, com o mundo que a gente vive hoje. E não é possível que seja tão difícil de pelo menos fingir que você não pensa desse jeito quando você tá no estádio para não prejudicar o time, né? Mas não, nesse jogo a gente tava lá da TNT cobrindo e o negócio foi altíssimo. Foi muita gente cantando, muita gente mesmo cantando. E merecido, na minha opinião, o São Paulo tem que perder mando porque o Corinthians perdeu quando fez um canto homofóbico também contra o São Paulo. Perdeu um mando, eu trabalhei nesse jogo, a Neoquímica Arena vazia, então não dá para ter dois pesos, duas medidas. Se o Corinthians perdeu, o São Paulo vai ter que perder. E é assim que a gente tem que caminhar no futebol brasileiro, porque senão sempre vão achar que tudo bem. Ah, não, o Corinthians perdeu, mas o sei lá quem não, o fulano não, então a gente pode. Não, tem que perder todo mundo, porque senão, além de ser injusto esportivamente para os clubes, a gente nunca muda o costume desses torcedores que vão fazer esse tipo de ataque homofóbico no estádio. Então, assim, burrice sem tamanho, ignorância surreal. Já imaginei que isso ia acontecer, até que demorou, né? Esse clássico acho que foi em agosto. Não me lembro agora a data, mas faz um tempo já, demorou para sair essa denúncia. E no fim, talvez nem prejudique tanto o São Paulo, né? Porque o São Paulo vai mandar jogos na Vila Belmiro. O São Paulo até talvez saia bem nessa situação, o que é ruim, né? O São Paulo, inclusive, tem essa chance de se aproveitar dessa punição se for punido, né? Mas é ruim e nem deveria valer, né? Se for fazer na Vila Belmiro, porque não é o estádio do São Paulo, enfim, o público é bem menor. É, Mas enfim, não param as notícias ruins, né? A gente teve mais essa hoje. E aí, por fim, para terminar aqui, o São Paulo liberou hoje a venda de ingressos para o jogo contra o Bahia e a arquibancada amarela, a arquibancada norte, não tá disponível no site, né, gente? O São Paulo vai ter vários shows agora na reta final e o Morumbis vai provavelmente ficar com uma estrutura ali, não sei se para sempre exatamente, porque tem um momento que fica distante um show do outro, mas os jogos que o São Paulo for jogar no Morumbi deve ser assim,
para facilitar a questão da montagem e desmontagem dos shows e permitir que o São Paulo atue no Morumbi, mesmo com os shows e com as datas de shows, no caso, próximas aos jogos, né? E o jogo do Bahia é esse primeiro caso. Isso já aconteceu contra o Sport, estreia do Brasileirão esse ano, né? O São Paulo empatou, foi aquele jogo que o Caleri perdeu pênalti. Eu esqueci aqui agora, mas acho que empatou, acho que foi 0x0 aquele jogo, né? Enfim, gente, se eu estiver errada, desculpa, não tenho memória de tudo. Mas teve esse jogo lá que não tinha arquibancada amarela. Então, a arquibancada popular vai ser a arquibancada vermelha, né? Eu falo assim porque eu esqueço os nomes. Tem os nomes de chocolate lá, mas eu esqueço eles, não sei de cor. Mas é isso, gente. Então, clássico, ó, jogo contra o Bahia pelo Brasileirão, sem um lado ali, entre aspas, um quarto, né, do estádio do Morumbi. É isso, meus amigos. Rápida passada aqui nas 4 notícias importantes que saíram hoje e um pouquinho de opinião de Luciano e Oscar, dois nomes que dividem a torcida do São Paulo hoje, dois nomes gigantescos, craques da bola, tá? Mas cada um vivendo o seu momento peculiar, que nenhum dos dois está num grande momento com a torcida do São Paulo, né? Que, como eu falei, tá cansada de tudo, todos, e não aguenta mais nada. E não dá nem pra julgar, né, gente? Que caos. É isso, meus amigos. Volto amanhã com mais vídeos. Amanhã tem treino aberto no CT da Barra Funda, coletiva com Júlio Casares. Então acho que talvez o vídeo seja sobre isso. Vamos ver, vou pensar. Tamo junto, fechou? Tchau, gente!